Olá, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, que Deus abençoe seu dia. Então vamos para a segunda parte da nossa tricotomia, dos cuidados com a nossa tricotomia. Mas antes, se inscreva aí no canal, ativa o sininho, compartilha, deixa o seu comentário. Vamos crescer o canal, chegar juntos a mais pessoas alcançadas. Vamos falar sobre alma hoje. Ontem nós falamos sobre corpo, os cuidados com o corpo. Hoje sobre alma. A Bíblia diz o seguinte em Provérbios 23, 7. Assim como o homem pensa ser na sua alma, mente, assim ele realmente é. Ou seja, aquilo que eu penso ser de mim, eu realmente sou. Eu alcanço lugares aonde a minha mente me proporciona estar antes. Está dando para você entender? Ou seja, a mente vai sonhar, visualizar, projetar, e o meu corpo físico trabalhado vai me levar a alcançar aquele lugar, aquele propósito em que eu trabalhei, projetei, estipulei metas e objetivos. Isso vem através do Espírito, que é o terceiro ponto. É quando Deus nos direciona para algo e nós traçamos tudo de forma satisfatória. Agora, preste atenção. Toda vez que a Bíblia fala de alma, ela está falando de mente. E toda vez que a Bíblia fala de mente, ela está falando de coração. 1 Coríntios, capítulo de número 2, verso de número 9, diz assim: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparadas para aqueles que o amam. Ou seja, o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração. A Bíblia não diz desceu, ela está falando subiu ao coração. Porque é na nossa mente que nós maquinamos o mal. É na nossa mente que nós projetamos as coisas erradas e não no coração. O coração, a nossa mente, é o local onde nós temos algo trino também. Nós temos a nossa mente consciente, nós temos a nossa mente inconsciente e nós temos a nossa mente subconsciente. 5% da nossa mente é a mente consciente e 95% dela é formado pela mente inconsciente e pela mente consciente. Na mente inconsciente e na mente consciente está o que a ciência chama do nosso sistema límbico, aquilo que vai controlar o nosso sistema nervoso autônomo e que vai projetar em nós as nossas emoções, os nossos sentimentos. O latim para a palavra emoções é emovere. Ou seja, isso nos tira de seres racionais, como nós aprendemos na escola, que nós não somos seres racionais, nós somos seres emocionais, nós somos conduzidos por uma emoção, a nossa emoção é que nos move. Por isso é muito fácil hoje em dia distrair a fé das pessoas através da mente, porque ativando o emocional eu consigo movê-las para onde eu quero. Nós falamos sobre isso no outro vídeo, sobre como manipular a fé, como as pessoas têm manipulado a fé hoje em dia. Ou seja, é muito fácil isso e o inimigo ele sabe trabalhar na nossa mente, na nossa emoção. Nota que quando Davi vai enfrentar o gigante Golias, Davi ele vai lançar a pedra e a pedra vai acertar a fonte do gigante, o meio da testa do gigante, e vai derrubar o gigante. Porque o gigante afrontava o exército de Israel de manhã e de tarde, durante 2 vezes, durante 40 dias, ou seja, 80 vezes nesses 40 dias, o gigante afrontava de forma a mover o emocional de Israel a que eles não tivessem motivação para enfrentá-lo. Ele era muito grande, então ele dizia: se alguém de vocês me derrotar, o exército dos filisteus será seus.
mas se eu derrotar vocês, vocês serão dos filisteus. Então ninguém se atrevia a enfrentar o gigante porque havia uma motivação, uma emoção negativa. E essa emoção negativa fazia que, ao invés do povo lutar, sistema nervoso parasimpático e sistema nervoso simpático, ao invés do povo lutar, o povo retroagir, o povo retroceder, o povo estagnar. Duas situações o medo pode causar. O medo pode causar a situação de eu querer enfrentar uma situação não estando preparado para ela. O medo pode também causar uma situação de eu estagnar, de eu paralisar diante de uma situação que é contrária, que eu não sei como reagir. Ou a terceira hipótese é o medo causar algo que vai me fazer fugir da situação. Então, se a minha mente, se a sua mente não estiver sobre o controle do nosso corpo, se os nossos filtros de percepção da realidade forem negativos, nós não vamos saber qual é a maneira certa de enfrentar uma situação, porque nós estamos emovendo sobre a emoção negativa de não enfrentarmos, de paralisarmos ou de retrocedermos, quando na verdade talvez não fosse o momento de retroceder, fosse o momento de avançar. Talvez não fosse o momento de avançar, fosse o momento de parar. Talvez não fosse o momento de parar, fosse o momento de retroceder. Mas como trabalhar a minha mente, como fazer com que a minha mente ela alcance o patamar de controlar todo o meu corpo? Porque quando eu quero mudar alguma coisa, a primeira mudança precisa vir do meu estado mental. Se na minha mente eu mudo os meus hábitos, eu mudo a minha maneira de pensar, a minha maneira de falar, a minha maneira de agir, eu mudo todo o restante da situação. Existe uma pirâmide que ela vai falar sobre algumas etapas. Ela vai falar sobre a primeira etapa, ela vai falar sobre ambiente. A segunda etapa ela vai falar de comportamento. A terceira etapa ela vai falar de habilidades e capacidade. A terceira etapa ela vai falar de crenças e valores. A quarta etapa ela vai falar de paternidade. E o topo da pirâmide é chamado de espiritual pela psicologia. Isso na verdade a gente está falando de PNL, Programação Neurolinguística. Mas olha o que a ciência, a psicologia entendeu, que o que controla a pirâmide não é a base, é o topo dela. Ou seja, o que controla a pirâmide é o espiritual. Então, como é que eu controlo a minha mente para que todas as áreas sejam alteradas e mudadas? Porque às vezes muitas pessoas dizem assim, o ambiente não está legal, eu vou mudar do ambiente porque a mosca passou aqui, porque o ambiente não está legal. Só que não adianta mudar o ambiente se eu não mudar o meu comportamento. Não adianta mudar o comportamento se eu não mudei crença e valor. Não adianta mudar crença e valor se eu não mudei minhas habilidades e capacidades. Não adianta mudar habilidades e capacidades se eu não reconheci uma paternidade. E quando eu reconheço uma paternidade, eu elevo o meu nível espiritual. Ou seja, como é que eu trabalho a minha mente? Somente através da psicologia? Não. A Bíblia diz em 1 Coríntios 16, vós tendes a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo controla todo o restante do corpo, porque Cristo é a cabeça da igreja, Ele é a cabeça do corpo, Ele controla o corpo, e quando a minha mente está em Cristo, eu consigo controlar todo o meu corpo e mudar toda e qualquer situação. Você conseguiu entender isso? A Bíblia diz em Romanos 12:2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deus abençoe seu dia aí, poderosamente.